Bom dia, quarto ano. Tudo belezinha com vocês? E aí? Finalmente chegou a sexta e amanhã, sábado letivo, e a gente vai ter domingo para descansar. Então, qual que é a aula que a gente tem na sexta-feira mesmo? Aula de história. Então, vamos hoje fazer semana 2 de história. Começa aí na página 104. E nós vamos ver sobre a invenção do comércio. Como que era o comércio antigamente? Não tinha loja, não tinha dinheiro. Como que eu ia adquirir aquilo que eu queria? Como que eu ia comprar carne, que eu ia comprar meus alimentos ou alguma roupa da época? Como? Quando surgiu? Como? Não tinha dinheiro, não tinha loja, não tinha comerciante ainda. E aí? Como que era? Vamos ver? Precisar o período em que as atividades comerciais foram inventadas é um tipo de tarefa praticamente impossível de ser cumprida. Contudo, podemos realizar uma breve projeção sobre como as primeiras trocas comerciais apareceram no cotidiano das civilizações. Inicialmente, devemos imaginar que nas primeiras comunidades, cada indivíduo ou chefe familiar tinha um tipo específico de trabalho. Então, de habilidade de trabalho. Então, alguma família tinha mais habilidade na caça de animais, outra na pesca dos peixes, outra na coleta, outro na agricultura, outro talvez na utilização do couro para fazer peças de roupa, outra família de criar lanças. Então, cada família tinha alguma coisa que eles sabiam fazer de melhor. Um trabalhador poderia recorrer aos produtos de um outro para que então pudesse satisfazer as suas necessidades. Por exemplo, um pescador poderia trocar parte de sua mercadoria com um agricultor que tivesse batatas disponíveis para troca. Assim, as primeiras atividades comerciais se baseavam em trocas naturais em que as partes estipulavam livremente a quantidade de os produtos que poderiam envolver as suas negociações. Então, por exemplo, eu pesco, você caça animais. Eu preciso de carne, animal, carne vermelha. E você quer peixe. Eu chego aí em você e falo, olha, eu preciso de carne. Eu tenho aqui esses 2 peixes para fazer em troca da carne que você me disponibilizar. Ok, vamos trocar carne por peixe. Aí eu chego no outro, eu tenho peixe, eu preciso de uma lança. Quantos peixes meu vale uma lança sua? Eu só te dou minha lança se você me der 5 peixes. Ok para mim? Toma 5 peixes e eu pego a lança. Então, essa comercialização começou na troca. Eu dava o que eu tinha, pegava o que eu precisava. E assim com as famílias, né? Que cada uma tinha habilidade em alguma coisa diferente. Com o passar do tempo, vemos que essas trocas comerciais se tornaram cada vez mais complexas e envolviam uma gama cada vez maior de produtores. Em algumas situações, o produto de troca era oferecido por um trabalhador, não era aquele que atendia às demandas de outro. Além disso, a comercialização de determinadas mercadorias de grande porte e de difícil transporte poderia tornar as trocas diretas muito complicadas para as partes envolvidas. Então, se eu chegasse em você, você aceita peixe na troca da lança? Você falasse, não preciso de peixe. Então, você não ia fazer a troca, não é mesmo? E também de produtos de porte grande. Então, se eu quisesse talvez um boi, eu quero agora um boi. Mas é difícil transportar um boi, né? Ele é grande. Com o desenvolvimento de novas técnicas e ferramentas agrícolas, houve um crescente aumento da produção agrícola. Então, aumentou a produção agrícola. A abundância de alimentos permitiu a manutenção de um estoque e estimulou o surgimento de uma nova prática, o comércio. Além da troca de produtos agrícolas entre habitantes de uma mesma vila,
ou cidade, passou a existir também a troca de diferentes aldeias e cidades. Então, talvez em uma aldeia, eles não dominavam bem ali a agricultura, aí precisavam ir na outra aldeia que tinha já ali uma produção maior, um estoque de alimentos. Então, já começou a expandir essa troca. Nesse período, surgiram também as primeiras rotas de comércio entre povos distantes. O comércio a longa distância era, na maior parte das vezes, realizado por comerciantes nômades, que facilitavam a troca de mercadorias entre diferentes vilas e cidades. Então, se os nômades já é de costume, o estilo de vida deles, ficar fazendo essa troca ali de ambiente, de lugar, então é eles que ajudavam ali na troca das mercadorias entre as cidades, vilas diferentes, porque já era hábito deles fazer isso, né? Fazer a troca ali de lugar. Muitas dessas vilas e cidades passaram também a servir como pontos de encontro entre mercadores e consumidores, transformando-se em centros urbanos com grande concentração de pessoas e atividades econômicas diversificadas. Então, vamos supor que nós temos, então, ali três vilas. Eu moro na vila lá daquele ponto, e você mora lá no outro ponto. E entre nós tem uma vila. E a gente quer fazer uma troca, mas é muito longe a nossa distância. Então, a gente foi até o meio do caminho, que era ali uma outra vila. Não era nem a minha vila, nem a sua vila. Fomos em uma terceira vila, que seria ali mais ou menos o meio termo. Então, acabou que até algumas vilas se tornaram pontos de encontro de trocas, né? De comercialização. A divisão do trabalho. O aparecimento de diferentes atividades fez com que surgisse uma divisão no trabalho. Ou seja, enquanto algumas pessoas se dedicavam exclusivamente à agricultura, outras trabalhavam no comércio. Então, o que estava plantando, ele não conseguia mais dar conta de tudo. Então, por exemplo, aqui a minha família, a gente planta ali os alimentos, né, algumas frutas. Então, meu pai, por exemplo, ele vai ficar responsável exclusivamente por agricultura e eu vou trabalhar no comércio do produto da nossa família. Alguns eram artesãos e haviam também os soldados, que garantiam a segurança desses novos centros urbanos. Então, meu pai plantava, eu tomava conta do comércio, a minha mãe pegava ali alguma palha, algum trigo, né, folhas e fazia cestos, certo? Então, cada pessoa da minha família ficava responsável por uma parte ali das nossas atividades e ainda tinha as pessoas que garantiam a segurança, os soldados, certo? Com tantas atividades acontecendo ao mesmo tempo e tantas pessoas em movimento, foi necessário também o desenvolvimento de uma estrutura administrativa. Precisava administrar todo mundo, porque senão ia virar uma bagunça, não é mesmo? Os povos antigos e o comércio. O comércio teve grande importância na vida dos povos antigos. Faziam comércio viajando por terra e pelos rios e pelos mares. Então, para deslocar entre ali uma vila, uma cidade e outra. No caso da Mesopotâmia, os rios e os terrenos planos facilitavam as comunicações e favoreciam o transporte e a troca de mercadorias. Os pastores trocavam seus produtos com os agricultores e ambos realizavam trocas com os habitantes da cidade. A essas trocas entre a área rural e urbana de uma cidade dá-se o nome de comércio interno. Então, na mesma cidade, troca entre área urbana e área rural, ok? Mas os habitantes das cidades mesopotâmicas comerciavam, né, comercializavam também com outras cidades e povos, ou seja, praticavam também o comércio externo. Quando eu saio dali do meu meio, vou para outro lugar. Então, o comércio externo. Percorriam grandes distâncias por terra para levar e trazer produtos. Levavam para outras regiões cereais, lã e tecidos.
E na volta traziam da Ásia Menor madeira, cedro e cipreste, do Egito e os metais, ouro e prata, e da Índia artigos de luxo, marfim, pérolas. Então pensa aqui, ó. Eu saio da Mesopotâmia, né, com os meus produtos, né, de agricultura, meu trigo, minhas verduras, meus legumes, vou lá para a Ásia. Troco meus produtos ali da minha agricultura por madeira. Já tenho madeira. Vou no Egito, troco meus produtos da agricultura por ouro e prata. Já tenho ouro e prata. Além do que eu produzo. Vou na Índia, troco meus produtos por marfim e pérolas. Quando eu voltar para o meu local, além de eu ter os meus produtos para comercializar, eu tenho os outros produtos se eu quiser comercializar. Então, se eu quiser, na volta, comercializar tudo aquilo que eu troquei dos outros lugares, eu posso. Então, agora eu posso, além de comercializar ali o meu trigo, minha cenoura, meus alimentos, eu posso comercializar, vender, né, fazer a troca da madeira para construção de casas, do ouro e da prata para joias, marfim e pérolas para joias também. Então, no momento que eu faço a troca com outros produtos, eu tenho novos produtos para comercializar. Faz sentido? Vamos às atividades, então. Número 1. Marque a alternativa correta. Como surgiu o comércio na antiguidade nas primeiras cidades? Então, as primeiras atividades comerciais se baseavam na compra e venda de mercadorias, ou as primeiras atividades comerciais se baseavam em trocas naturais, em que as partes estipulavam livremente a quantidade e os produtos que poderiam envolver as suas negociações. Essa aqui está fácil, certo? Atividade número 2. O que levou à divisão do trabalho foi? Então, o que movimentou nessa divisão do trabalho? O aparecimento de muitas pessoas nos lugares, as pessoas estarem cansadas, as pessoas não gostarem de trabalhar ou o aparecimento de diferentes atividades. Então pensa assim, ó. Eu daria conta de fazer tudo? Não. Porque surgiu muita coisa. Eu dou conta de comercializar tudo, fazer tudo, ainda administrar a cidade e cuidar da segurança. Eu consigo fazer tudo? Não. Porque tem ali muitas atividades. Então, precisa da divisão. Então, por que teve essa divisão aí dos trabalhos? Atividade número 3. Os pastores trocavam seus produtos com os agricultores e ambos realizavam trocas com os habitantes da cidade. A essas trocas dá-se o nome de pedido, compra, barganha ou comércio. Essa aqui está bem mamãozinho com açúcar, né? Porque qual que é o tema aqui da nossa aula? Foi falado o tempo todo de troca. O que é então? Pedido, compra, barganha ou comércio, essas trocas. Atividade número 4. Marque V para verdadeiro e F para falso. O comércio interno eram as trocas realizadas entre a área rural e a área urbana de uma cidade. Então, interno, dentro, verdadeiro, né? Então, as trocas dentro da mesma cidade são chamadas de interna. O comércio externo para fora, era realizado em pequenas distâncias, ou seja, acontecia entre as pessoas que moravam próximas. Não deixa de ser uma verdade, certo? Essa aqui a gente pode se confundir um pouco, mas eu ainda afirmo que ela seja verdadeira. Por quê? É externo, porque eu estou comercializando com pessoas de fora da minha cidade. E por que próximo é uma verdade? Porque as pessoas que estavam muito distantes eram difíceis de se encontrar. Tanto que elas às vezes encontravam um ponto em comum no meio para não ficar muito distante, ou então tinha os habitantes nômades que faziam essa troca por eles. Então não podia ser muito distante, certo? Só conseguiu sim uma distância maior quando eles conseguiam ir
navegando para outros lugares, mas nem tão distante assim. Então, verdadeiro aqui. Os povos comercializavam doces, balas e chocolates. Comercializava bala, doce, chocolate naquela época? Tinha chocolate? Falso, né? O comércio surgiu porque havia abundância de alimentos, o que permitiu a manutenção de um estoque. Verdadeiro também, né? Porque apesar de ser aquela troca, e se o meu produto acabasse? Eu ia comercializar com quem? Então, a abundância dos produtos permitiu esse comércio vivo, ok? E atividade número 5. Diante dos conteúdos estudados até aqui sobre a origem do comércio, de todo o processo apresentado, você vê alguma semelhança com os tempos de hoje? Descreva. Então, essa troca, esse comércio, tem alguma semelhança com o comércio que nós temos hoje? Qual que é? Eu vou deixar você pensar, tá bom? É uma resposta pessoal sua, mas você vê semelhança? Tem semelhança. E qual que é essa semelhança? Certo? Então, encerramos a nossa aula de hoje aqui. Um beijo e até amanhã na aula de ensino religioso, certinho?